Sejam muito bem-vindos, meu nome é Julian Veiga e hoje, mais uma vez, eu estou aqui para apresentar para vocês uma casa especial. Uma casa que guarda em seus cofres imobiliários uma lembrança, uma memória inesquecível, porque ela já foi palco de estadia do presidente Getúlio Vargas, que se hospedou, ainda que num curto intervalo de tempo, na nossa maravilhosa cidade, nessa imponente mansão. Então é por aqui que a gente vai começar a nossa trajetória, esse tour único e inesquecível a uma mansão de 1.400 metros quadrados de área construída em um lote de 26 mil metros quadrados na orla da lagoa principal. Então, antes mesmo da gente começar já a apreciar todos os detalhes arquitetônicos de uma mansão colonial, de uma mansão com uma assinatura única, exclusiva, eu já vou pedir para o Guilherme rodar a câmera para a gente, para eles poderem entender de fato onde é que nós estamos. Naquele portão principal já é o portão de entrada a você, a sua família e a todos os seus convidados que vão conhecer a casa. Então, se a gente pensa em um lote de 26 mil metros quadrados, a gente vai pensar certamente em abundância de jardins, em abundância de pomares, em abundância de área construída, em abundância de riqueza de detalhes. Então, a gente já entra por essa fachada imponente, nós somos recebidos por essa fonte pitoresca, uma fonte que remete a todo o conceito erudito, aquele conceito de elegância, de imponência, de grandiosidade. Eu vou subir mais um pouquinho, porque a casa ela é construída em um desnível que o próprio lote faz, e já vou apresentar para vocês o visual, novamente, da lagoa que a gente tem. Então já não é uma exibição da lagoa na posição de localização, e sim já da vista que a gente já consegue apreciar daqui. Finzinho de tarde, os passarinhos aqui ao fundo, vocês já percebem que eles já estão cantando. E na diagramação que a gente tem aqui da casa, a gente tem uma entrada onde a gente acessa as garagens pela lateral da casa. Esse primeiro acesso, nessa subida das escadarias, desses degraus aqui em mármore, a gente já faz o acesso à casa principal, onde a gente tem os 6 quartos, sendo 5 suítes e um outro quarto. Daqui a gente já visualmente conecta também com um pedaço, uma porção do espaço gourmet, no caso a piscina. A gente já acessa a casa em uma linda varanda, uma varanda toda revestida em mármore. Vocês podem perceber essa mescla, esse cuidado
que foi paginado entre, certamente, elementos mais antigos de construção, de decoração, trazendo aquele componente colonial em janelas de madeira. Todas essas peças são peças de décadas atrás, no processo construtivo da própria casa. A gente tem um azulejo no chão, revestindo todo o chão, que é algo icônico, referente a uma assinatura de uma mansão centenária. Entramos na sala principal, e aqui na sala principal a gente já é aconchegado por aquela atmosfera clássica, aquela atmosfera erudita, aquela atmosfera bem tradicional. Então a gente pode ver detalhadamente as janelas em madeira. A casa ela passa por constantes reformas de manutenção, como você pode perceber que a casa está impecável em todos os detalhes, seja de pintura, seja dos acabamentos. Clássico de uma sala tradicional na cultura colonial, nos aspectos coloniais, a gente tem a sala de TV conectada em um espaço de uma sala de estar, uma sala que conecta dois ambientes. E aqui eu já vou posicionar esteticamente para vocês entenderem. Por aquela porta eu acesso 3 suítes. Por essa porta que eu entro, outros 3 quartos, tá bom? Que são, desses 3 quartos, 2 suítes e um quarto tradicional. Então vamos lá. Bom, vou ressaltar desde a sala essa paginação do piso amadeirado em taco clássico. Ele se apresenta aqui, é resguardado esse elemento, e ele vem transitando de forma homogênea, fluida, da sala aos ambientes íntimos dos quartos. Então, eu vou entrar aqui em uma primeira suíte. Suíte principal, ela dá ao acesso visual à orla, à lagoa. Essa cama aqui ela está no tamanho queen, mas a gente pode pensar também na inserção de uma cama de tamanho king, porque a gente tem cabeceira, tem espaço para isso, sistema de ar-condicionado funcionando. Entramos a um banheiro amplo, bancadas em mármore branco, bancada dupla, box com elementos já em aço inox, aquecimento solar em toda a casa. A gente pode transitar agora e para a segunda suíte. Essa suíte ela já dá para os fundos da casa. Então daqui a gente pode até fazer um corte. Não sei se visualmente a gente consegue pela luminosidade, Guilherme, mas aqui a gente já evidencia um pátio extremamente aconchegante, arborizado. Então, logo à frente, a gente enxerga uma sequência de uma região mais arborizada. A gente tem 2 ambientes ali conectados, lá fora a gente vai enxergá-los de forma bem específica. A gente tem um ambiente do espaço gourmet, depois a gente tem uma outra casa que seria um outro ambiente para hóspedes. Outro banheiro, mesmo padrão de acabamento que a gente viu no banheiro anterior, todos evidenciando a reforma que foi feita neles. A gente faz agora a visita ao terceiro e último quarto deste setor. Já aqui neste setor, um quarto que não é suíte, mas extremamente confortável, generoso. Pé direito, vocês podem perceber um pé direito elevado também dando aos fundos da nossa casa. A gente sai, volta para a sala, se desconecta desse setor íntimo, vai para um outro setor íntimo que já faz uma conexão com a área externa. Então, na sequência, um primeiro quarto à esquerda. Esse é um quarto com uma assinatura mais infantil,
Pode ser um quarto de hóspedes também. Esse quarto ele é completo, é uma suíte com ar-condicionado. Segunda suíte, essa suíte mais ampla. Nesta suíte, a gente já tem a cama king size, já nela, inerente a ela, e daqui a gente já conecta para um outro setor da casa, um setor lateral, onde pela lateral a gente acessa ao espaço gourmet. Em breve a gente vai estar lá. Suíte completa com banheiro. Vamos para a terceira suíte, ou seja, a gente até agora nós caminhamos para fazer uma formatação que toda essa casa principal nós temos 5 suítes e um quarto. Mais uma suíte, aqui com closet, também dando acesso à lateral da casa. E certamente, como essa casa ela foi atravessando gerações, a gente percebe, inclusive, uma superposição de elementos, alguns mais coloniais, mais antigos, outros elementos mais modernos. Então, em termos práticos, aqui a gente vê uma mescla de um MDF com um criado em madeira pura. Essa aqui é a cozinha da casa, tá? Uma cozinha que ela foi diagramada de forma longilínea, ok? Mas uma cozinha completa, com armários, bancada de lanche rápido, todos os planejados de base de apoio, micro-ondas, geladeira. E aqui a gente chega para mais outra charmosérrima varanda. Bom, vamos nos situar aqui. Vamos abrir um pouco o campo visual da gravação para a gente poder entender onde a gente está. Vem cá, Guilherme, por favor. Então eu vou me posicionar nesta quina para que a gente entenda nesse espaço desses 26 mil metros quadrados onde a gente está. O portão de entrada está ali, ó. Então, ou seja, a gente tem uma entrada da casa, esse seria o caminho aonde os carros passariam para acessar os 2 módulos de garagem que existem, ok? Que eles estão para lá. Então as garagens, os estacionamentos, eles estão para cá, nesse bosque, nessa reserva. A gente vai chegar até eles. Nós saímos da casa principal que está aqui, onde a gente tem 5 suítes mais um quarto. Essa casa é como se fosse mais uma casa de hóspedes que a gente vai entrar nela em breve. Aquela edificação ali é a área gourmet, que está totalmente separada. Então a gente tem ali uma área gourmet completa, que a gente vai para lá. Aos fundos daquela área gourmet, a gente tem a quadra de tênis. Então, na quadra de tênis, anexa ao espaço gourmet, que está conectado com a piscina. E por fim, a gente tem uma sequência de uma casa de hóspedes com mais 3 suítes logo ali aos fundos. Então, a gente caminha já nessa mata já fechada, extremamente confortável, aconchegante, esteticamente bonita, para a gente poder chegar àquela casa de hóspedes, mas a gente vai fazer agora, para a gente poder fazer toda a visualização desses elementos aqui primeiro, para depois a gente subir, tá? Então, agora eu vou chamar vocês, para vocês conhecerem um espaço gourmet. Esse espaço gourmet, eu vou entrar por ele pela parte, vamos falar assim, pela entrada, para vocês poderem entender como que ele está diagramado. De forma intencional e proposital, a gente retoma o take aqui com a lagoa aos fundos. Agora, cada vez mais chegando o pôr do sol, mais elegante, mais charmosa ela fica. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou acessar o espaço gourmet começando pela piscina, tá? Então, a gente aqui
tem o espaço da piscina. Olha a sensação de conforto visual que isso traz. Porque, se tratando de uma mansão, e a forma como que a arquitetura dessa casa paginou a volumetria e a distribuição de todos os elementos dela, se a gente visualiza ela daqui para trás, olha o charme, olha a imponência que ela resguarda em todos os seus traços arquitetônicos. Casa principal que a gente estava, espaço gourmet que a gente vai visitá-lo em breve, e aos fundos ali tem até uma casinha de bonecas completa. Antes de subir, aproveitando que eu já estou aqui no espaço gourmet, eu quero dar uma ênfase a todo esse recuo frontal, propositalmente paginado, mas com um potencial de implementação de qualquer elemento de lazer que a família se identificar. Então aqui, por exemplo, pode ser colocado um campinho de futebol, aqui pode ser colocado, paginado, um pomar, enfim, você tem aqui uma tela em branco para poder edificar e construir logo à frente, usufruindo desse charme de vista para a orla, para a lagoa. Então agora a gente sobe, eu vou escolher subir pelo caminho principal. Todos os revestimentos em pedras em torno da piscina. Ou seja, mais uma vez a evidência de materiais que vão atravessando o tempo e pela qualidade e pelo valor agregado que todos esses materiais eles trazem em si, são materiais que não se consomem com facilidade, até mesmo pela própria manutenção que é dada a eles de forma constante. Tá? Então agora a gente sobe a nossa rampa. Bom, então daqui a gente acessa o espaço gourmet, mas também a gente visualmente já começa a ensaiar a visualização da quadra de tênis que a gente tem. Além da quadra de tênis, elegantíssima, a gente tem todo um paisagismo exuberante ali de palmeiras que vão circundando o lote e dando todo esse requinte a ele também. Depois eu vou chegar até lá, mas antes aqui, ó, vamos conhecer o espaço gourmet. Então a gente já é aqui recebido por uma ampla varanda, propositalmente desenhada para receber várias mesas. Aqui a gente já tem algumas mesas, já cadeiras, e aqui a gente tem que pensar numa conexão fluida entre piscina, um ambiente aqui do lazer e a conexão com a casa principal que está lá. Então vamos aqui, a gente já consegue enxergar de uma forma bem evidente a quantidade de espaço que a gente tem para transitar e posicionar família, amigos. Então uma mesa ampla. Vamos fazer a visualização daqui para lá, que fica bem bonito também essa estética de um ambiente que foi feito horizontalmente de uma forma fluida, proposital. A gente tem um espaço de conversa, de televisão naquele ambiente, e aqui o espaço da sala de jantar, da mesa de jantar. A gente acessa aqui de uma forma 360 graus, com varandão, conecta com uma base de apoio à cozinha, uma cozinha industrial. Então aqui, como base de apoio, a gente tem uma despensa, a gente tem um ponto de uma cafeteira, ali uma pia, aqui outra despensa para toda a parte de pratos, de copos. Então aqui a gente tem uma despensa específica para louças. Entra para uma cozinha industrial. Quando a gente fala cozinha industrial, industrial mesmo. Então a gente percebe aqui, ó, um fogão industrial de 6 bocas, todo em inox, bancada de trabalho. Então aqui está reservado aí para os espaços, para os momentos de lazer culinário da família. Então vamos sair aqui da cozinha, vou dar a volta.
E aqui a gente tem acesso a 2 banheiros. Mais do que banheiros, são vestiários. Vestiário feminino. Então, o vestiário completo. Então, todos individualizados. 1, 2, 3 box distintos com sanitários. 3 cubas. O vestiário masculino separado do feminino. Ele está aqui logo atrás, um acesso independente. Então, ele aqui já tem 2 acessos aos sanitários. 1, 2. Cuba tripla, os mictórios, um espacinho aqui para trocar de roupa, até mesmo porque logo ali atrás a gente tem a sauna, tá? Então, vamos nos posicionar daqui novamente pelo tamanho da casa. A gente precisa de saber onde que a gente está aqui agora. A gente então está aqui no espaço gourmet, casa principal está ali, a casa de hóspedes, a casa 1 de hóspedes está ali, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. No meio do caminho nós temos uma casinha de boneca completa, tá? Até pia e fogãozinho tem nela, tá bom? E na sequência aqui para trás é onde eu já tinha ensaiado com vocês uma outra casa de hóspedes com 3 suítes, tá bom? Então, no meio do caminho entre o gourmet e a outra casa de hóspedes, nós fazemos uma pausa, casinha de bonecas, 2 casinhas, tá? Então, casinhas charmosas, completas, para a criançada brincar. O finzinho de tarde está chegando, está ficando cada vez a meia luz. E ali já no fundo a gente já consegue enxergar o espaço de garagem, que a gente vai subir para ele. E nós vamos caminhar agora para a casa de hóspedes. Vamos lá. Seguindo os traços de uma bela mansão, eles tiveram aqui o cuidado de sequenciar o paisagismo de toda a lateral da casa e implementar um paisagismo à própria parede externa aqui da casa de hóspedes, tá? Então, um cuidado, um mimo que foi dado a essa casa de hóspedes. Então, vamos lá. Do jeito que a casa está, a gente percebe que não existe nenhuma separação, nenhuma segmentação de paredes de forma proposital. Então, inicialmente esse ambiente era um ateliê, mas depois, com o tempo, com os usos diferentes que foram acontecendo ao longo do tempo, eles entenderam que aqui podia ser um ambiente para poder receber também convidados. Então, tem algumas cadeiras, algumas mesas, mas enfim, é importante que ela tem toda a infraestrutura para receber aí uma família convidada para poder se hospedar aqui. Banheiro completo. Manda do buraco, não. Não você sai dali, não precisa para risco. Um espaço amplo, até mesmo para poder fazer uma paginação de ambiente de camas, ambiente de televisão, que no momento não está desenhado, mas isso também pode ser desenhado e projetado para essa casa aqui. Vamos também dar, eu acho que ênfase à estética dessas janelas, onde que a gente dá os fundos para um mini pomar, que traz privacidade, aconchego, bem-estar visual. E aqui a gente inicia a nossa caminhada à segunda casa de hóspedes. Aquela casa de hóspedes já é uma casa mais robusta nessa intenção de abrigar hóspedes, seja pela estrutura de suítes que a gente tem ali, até mesmo pela própria diagramação de uma mini cozinha para poder atender os convidados lá. Então, agora eu vou chegar até a casa de hóspedes, passando aqui por fora para onde a gente vai visualizar a primeira baia de estacionamentos, de garagem. Então, se a gente for pensar e diagramar carros, tanto nesse setor de garagem quanto no superior, a gente está falando aí em torno de 15 carros, tá bom? Todos cobertos, obviamente.
Então a gente tem 3 acessos, em cada um desses acessos cabe no mínimo 2 carros, bem confortáveis. Nesse acesso, por exemplo, a gente pode pensar em 3 carros, lateralmente falando. Aqui a gente sequencia para o outro setor de garagem, que está ali na parte superior, e depois que a gente sair lá daquela casa de hóspedes, eu vou finalizar o percurso com vocês naquela parte posterior da casa, posterior do terreno como um todo, para vocês entenderem o ambiente que ele ainda pode ser edificado, tá bom? Então agora, ao longo de toda essa nossa trajetória até a casa de hóspedes, a gente vai ser contemplado, a gente vai ser aí agraciado com um ambiente de lazer para as crianças, com alguns brinquedos, um paisagismo exuberante. Aqui faz uma alusão a uma pracinha, a um ponto de convivência. Obviamente, precisaria aí de fazer uma intervenção arquitetônica, estética, para tornar aqui mais fluido, mais conectável também, com mesas, às vezes com bancos, como se simulassem praças. Aqui a gente já entra nesse reduto de visita à casa, e aí, enquanto eu não chego lá, eu aproveito e pergunto para vocês aí, para vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando, para vocês fazerem as curtidas no vídeo, fazerem os comentários, fazer a inscrição no canal, porque cada dia, cada semana eu tenho trazido novas experiências, novas visitas, novos tours para que vocês possam conhecer melhor as casas. E aí agora, no final dessa passarela, dessa nossa caminhada, a gente chega à casa de hóspedes principal. Replicando o mesmo padrão estético, varandinha, um ambiente de repouso, um ambiente de convite, a área interna da casa. Essa casa de hóspedes, ela passou por uma reforma mais recente, então a gente já consegue enxergar, inclusive, já uma mescla estética de algo mais contemporâneo, de algo mais moderno, pelos próprios elementos, no entanto, ainda resguardando peças com a história que a casa traz. Então vamos lá. Suíte 1, uma suíte completa, com banheiro, cama queen, ar-condicionado. Aqui a gente vem para um outro quarto, aqui não é suíte, tá? Mas um quarto completo. Aqui ele está paginado com 2 camas de solteiro. Esse ambiente aqui, se a gente enxerga ele, eu vou passar para lá para o Guilherme poder fazer com tranquilidade o vídeo. Esse ambiente aqui ficou extremamente aconchegante. É uma antessala no qual uma família de convidados que tenham aí os 3 quartos conectados para um momento aqui, jogar um baralho, jogar um jogo, a família estar conectada através desse ambiente, tá bom? Vamos lá para o nosso último quarto. Esse quarto com suíte, cama queen, com uma cabeceira, banheiro completo. E esse é o ponto que eu tinha dito a vocês, que aqui ficou uma mini cozinha. Então aqui você tem um espaço que funcionaria como uma base de apoio de cozinha. Obviamente não é uma cozinha completa, mas um ponto de apoio. O banheiro, que vai atender os outros 2 quartos, ficou ali no corredor. E aqui a gente finaliza a nossa visita à casa de hóspedes. E agora a gente está na parte dos fundos da casa de hóspedes. Então daqui a gente vai conseguir ter uma visualização
cada vez mais acima do terreno, a gente vai avançando, se distanciando ali do que é a orla e chegando aos fundos do terreno. Aqui a gente vê uma das suítes que a gente estava há pouco no quarto de hóspedes e na casa de hóspedes, e aqui toda essa parte é uma parte que a gente pode chamar de um depósito, onde hoje é utilizado para guardar toda a parte de maquinário da casa. Aqui a gente tem um setor de, vamos falar assim, de depósito de materiais. É a melhor definição que a gente teria hoje para esse espaço que está aqui. Inclusive, aqui a gente ainda tem acesso a uma lavanderia. Aqui há um canil. E se a gente faz o 360 aqui com o 180 com a câmera, a gente vê a segunda doca de garagens aqui também. Aquela passagem, aquela estradinha ali, a gente tem um outro canil e aí a gente conecta para os fundos do lote. Então vamos lá, estamos terminando o tour pela casa, pela mansão. Então, neste corredor aqui, eu vou parar ali para ressaltar a estética de um ambiente. Hoje ele está inutilizado, mas o potencial estético que ele tem é incrível. Então aqui a gente tem um mangueiral. Aqui o potencial da transformação disso aqui em um ambiente de jardinagem, de paisagismo é incrível. Certamente tudo isso que eu estou apontando como opções são opções a gente enxergando esse imóvel como residencial. Eu ia apresentar essa solução ao final do vídeo, mas eu aproveito porque aqui, de improviso mental, eu enxergo que é um momento excelente para apresentar uma situação imobiliária desse imóvel, que é o seguinte. Esse imóvel ele é um imóvel que atende às informações comerciais. Ele está aqui numa zona que atende ao turismo. Então, tudo isto aqui ele pode ser convertido em uma perspectiva comercial. Então, ou seja, quando a gente enxerga todo esse ambiente, com todo esse espaço, a gente pode observar que na mesma narrativa que eu tive do lado esquerdo, eu tenho ela do lado direito. Olha a paginação, olha o quanto é amplo esse imóvel em todo esse setor superior que a gente vai agora avançar por esse portão e a gente enxerga mais espaços laterais à direita e à esquerda de todo esse ambiente, podendo ser convertido, por exemplo, em um elemento de pousadas, um elemento de algo que atenda comercialmente ao turismo de Lagoa Santa, que está em alta. Então, a gente já chega ao final do lote. Hoje a gente tem todas essas construções também usadas como depósitos, como bases de apoio dos funcionários que hoje prestam o serviço à casa. Então, tudo isso aqui, numa perspectiva residencial, não tem o quilate que tem quando a gente analisa esse imóvel numa perspectiva comercial. Além disso, informação importantíssima é que a gente tem aqui 2 poços artesianos atendendo e gerando recurso hídrico para casa, tá? Isso gera também uma independência de água muito grande e uma autonomia, vamos falar assim, numa dinâmica do dia a dia, tanto para irrigação, enfim. Então, como vocês podem ver, a área útil que esse imóvel tem é incrível. A gente ficou muito preso e de forma proposital a toda uma narrativa enquanto a gente transitava pela casa principal, pelo quarto de hóspedes, pelo espaço gourmet, a uma narrativa residencial, transformando essa mansão em um pedaço que cabe dentro, vamos falar assim, da vida pessoal de vocês, ou seja, um pedaço de terra cravado no coração de Lagoa Santa, numa localização do mais alto quilate, que é a orla da lagoa hoje, atendendo uma demanda pessoal.
No entanto, eu finalizo toda essa narrativa, a gente finaliza todo o nosso tour, trazendo uma possibilidade de enxergar esse imóvel como uma ponta comercial. E é então, com uma imensa alegria, um imenso orgulho e imensa satisfação, finalizar o vídeo aí com vocês, esperando vocês para uma visita, esperando vocês para virem morar aqui conosco em Lagoa Santa. E quem sabe, essa não vai ser a casa que vai bater forte no coração seus e fazerem vocês serem os privilegiados de morar em uma cidade que é o símbolo, que é sinônimo de qualidade de vida, de conforto, de lazer, de bem-estar, de segurança. Então, vou deixar aqui embaixo o meu telefone, a descrição da casa, e estou a postos aqui para recebê-los de braços abertos e com o coração cheio de alegria. Grande abraço!